Olá pessoal, quero mostrar para vocês uma embreagem da bike motorizada que eu desenvolvi, porque eu acredito que, como vocês, eu passei muita dificuldade com aquele braço que empurra o pino da embreagem. Ele desgasta bastante, né? A gente fica comprando aquele braço e você tem que ficar substituindo rotineiramente, né? E não adianta colocar solda ali na parte que é desgastada, porque acaba desgastando novamente, né? Então, o que eu pensei? Inclusive, até na própria carenagem aqui, ó, se você observar, ele desgasta até a lateral aqui da própria tampa da carenagem do motor. Então, a solução foi ter que pensar em uma outra forma de fazer a embreagem acionar, né? Eu criar um sistema ali para acionar a embreagem. Porque aquele outro sistema realmente comigo não funcionou, a ponto da gente ter que, às vezes, até carregar alguma ferramenta, porque se você estiver longe da sua casa, tem que ficar apertando ali o cabo de aço, tem que, às vezes, até regular o disco da embreagem ali, abrir a tampa, dar aquele trabalho todo, né, para você ter que ficar compensando o tanto que fica gastando ali naquele pino, né? Então, a solução, na minha parte, foi criar outro sistema de acionar a embreagem, né? Então, eu vou mostrar para vocês agora. Se você achar interessante, aí, pode fazer igual, pode copiar, porque conhecimento a gente tem que dividir, né? Então, se você achar interessante, aí pode fazer. Eu realmente também nunca vi no YouTube algum vídeo parecido com um sistema desse aí. Pode ser que exista, tá? Se você até conhecer um vídeo parecido, pode colocar nos comentários aí, pode mostrar que já existe, não tem problema nenhum, mas realmente eu não consegui achar, tá certo? Então eu tive que fazer, e estou colocando aqui para que, se alguém precisar também, enfrenta esse mesmo tipo de problema, você possa copiar. Então vamos mostrar ali como que ficou, e você, qualquer dúvida depois, pode colocar aqui nos comentários, a gente vai trocando as ideias. Primeiro, eu gostaria de pedir aí para vocês não observarem a limpeza do motor ali da bike, tá bom? Porque a gente fez esse teste aí, colocando a embreagem funcionando, então a gente não se ateve muito à limpeza, essas coisas não, tá? Tem muita coisa ali para terminar, pintura, mas a gente vai só a questão aqui principal, que é a embreagem, né? Então a embreagem aqui, ela foi dividida em duas partes. A gente pode colocar dessa forma: a parte mesmo da embreagem aqui, e também a parte de acionar essa embreagem, porque foram dois trabalhos diferentes, tá? Essa parte da embreagem em si, a gente vai passar ela bem detalhada aqui para vocês dar uma olhada. E eu acredito que, como a maioria já mexe com bike, né, já vai ter uma ideia aqui. A gente não precisa ficar muito em alguns detalhes não, tá? Ó, aqui, primeiramente, o que foi feito? Foi utilizada essa barra roscada aqui, um pedaço de barra roscada, e na ponta da barra roscada aqui, ó, foi colocado duas chapinhas, uma embaixo e uma em cima. E a furação, né, das chapas dessa barra roscada, ela obedeceu a mesma furação que tem aqui, correspondente àquela a tampa que vem aqui, né? Ou seja, aqui, ó, onde entrava os parafusos da tampa, né? Os parafusos até foram mantidos mesmos aqui, ó. Esse aqui é o parafuso da própria tampa, e esse aqui também é o parafuso da própria tampa, né? E aí colocamos essa barra roscada, soldamos a chapinha e furamos, certo? Um detalhe aqui, ó, para que ela tivesse uma altura necessária aqui, eu coloquei duas porcas, tá vendo? Então tem aqui em cima, vem duas porcas para dar a distância aqui necessária para colocar o pino, certo? Eu coloquei só em cima, embaixo aqui, ó, não precisou, né? Ela ficou mesmo realmente obedecendo a de cima aqui. O parafuso aqui já deu sustentação, embaixo não colocou, tá? Depois veio essa outra peça aqui, ó. O que é essa outra peça? É um pedaço de barra de ferro quadrada, certo? E essa barra de ferro, ela foi soldada numa porca, tá? Então essa barra de ferro aqui foi colocada em tamanho maior do que foi aqui, né? Porque a gente não sabia o tamanho que ia precisar para colocar. Foi tudo feito na tentativa e erro, né? Então a gente colocou aqui essa barra maior, né? Para fazer a solda aqui dessas duas partes, né? Então precisava já que essa parte estivesse pronta. Então a gente fizemos maior, colocou aqui
na barra roscada e depois soldou as chapinhas, tá? Depois que isso aqui já estava parafusado no local, certo? A gente veio aqui e determinou o tamanho que ela ia ficar. Aí cortamos aqui. E aqui a gente pegou uma outra haste para ficar em forma aqui nessa curva, né? Uma altura aqui, né? Que viesse por cima do próprio conjunto aqui, ó, né? Uma altura que desce aqui para aparecer por cima, certo? E aqui, à medida que a gente já estava com essa parte pronta, a gente colocou aqui uma porca, soldou uma porca aqui, ó. Isso aqui é uma porca soldada do lado de dentro dessa barra de ferro. Por quê? Porque essa porca aqui é o que vai ser uma espécie do compartimento, ou que é onde vai ser o suporte para colocar o pino, né? Vocês estão vendo ali o pino, ó. O pino ele repousa dentro dessa porca, né? É aqui que vai ser o suporte, tá? Então, isso aqui foi soldado depois que essa peça estava pronta, né? Porque a gente não tinha noção aonde que ia soldar essa porca aqui, certo? Então, depois da parte pronta, a gente soldou a porca, né? De forma que já desse a direção correta aqui do pino, né? Para que o pino ficasse, então, de forma que empurrasse ali para dentro o pino da embreagem, certo? Bom, essa foi a parte da constituição aqui da embreagem. Então, basicamente é isso que a embreagem é. Depois dessa parte aqui, a gente pensou como que acionar esse braço. Por quê? Porque se você pensar, essa alavanca aqui, ela fica pesada, né? Porque ela vai exercer força aqui para dentro, né? Empurrar aqui para dentro, só que com um braço pequeno, né? O princípio da alavanca é o contrário, né? Quanto maior o braço, menos força você faz. Aqui, como o braço está pequeno, você tem que fazer uma força enorme para dentro, né? Aqui teria que exercer bastante força, né? Aí que estava o desafio. O que acontece? Você conseguir ir lá na manete e fazer a pressão na manete de forma que isso aqui entrasse para dentro aqui de uma forma que você pudesse usar a embreagem normalmente, né? Aí foi por isso que eu disse que era em duas partes. Agora foi desenvolvida uma outra parte. O que acontece? Vamos voltar cá em cima, aqui na manete. Então aqui na manete, né, a gente colocou um cabo, um conduíte aqui do cabo de aço, e aqui foi soldado uma outra barra quadrada. Nessa barra foi feito um furo, né, para passar o cabo de aço, e foi feito outro furo aqui. E aí, esse cabo de aço que sai da manete, ele vem aqui, passa nessa roldana e sobe e termina aqui. Essa outra roldana, ela vai até nessa outra pecinha que nós adaptamos aqui também, né? E aqui embaixo tem outro conduíte. Então essa roldana vai passar a puxar esse cabo de aço aqui, ó. E esse cabo de aço vem aqui, né? Aproveita esse pino aqui da própria estrutura da bicicleta. Depois continua com o conduíte aqui, segue. E aqui a gente aproveitou a furação do próprio do próprio chassi, que é onde iria aquele outro o terceiro parafuso, né? Porque esse e aqui teria um terceiro parafuso para prender a tampa, né? Aqui ficaria uma tampa, né? Então a gente aproveitou essa furação aqui, ó, e aqui está terminando o cabo de aço, tá? Então o cabo de aço terminando o conduíte, né? Aí o cabo de aço continua, então ele sai e aqui a gente colocou uma outra roldana, tá? Então o que essa roldana foi, como que ela foi presa? Ela foi presa aqui, ó, numa um pedaço de ferro quadrado também. A gente usou sempre uma barra de ferro quadrado e aqui fez um suporte para que ele então resistisse a pressão que viesse para o lado de cá. A gente tentou fazer sem esse suporte aqui, mas a pressão era tão grande que puxava essa barra para cá, né? Ou seja, a solda que foi feita de lá, ela cedia de forma que a hora que você fazia
acionamento da manete, ela vinha para cá também, né? Então a gente teve que pegar e colocar esse suporte aqui, ó, tá? Aqui ela ficou solta, né? Porque ela tem uma hastezinha lá que faz ela girar, né? Então a gente soldamos a haste dela. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui soldou aqui e ela fica móvel. Aí o que acontece? O cabo de aço então passa por baixo dessa roldana, tá? E aí a gente colocou uma outra roldana, soldamos uma outra roldana no braço da embreagem, né? Então o cabo vem por cima, dá a volta de novo na outra roldana e vai terminar aqui, ó, nessa peça, nesse parafuso. Esse parafuso aqui é aquele que vem originalmente para você passar o conduíte com cabo de aço para acionar a embreagem. Aí o que eu fiz? Eu tirei esse parafuso daqui, cortei a ponta daquele braço que vem aqui original, né, que vem com o terminal para a gente parafusar o cabo de aço, né? Aproveitei ele por causa da furação e do parafuso e soldamos esse pedacinho em cima do parafuso ali original, né? Então aquela parte original do motor que fica aqui, aquele bracinho original, onde você morre o cabo de aço e você parafusa o cabo de aço aqui, né? Eu cortei aquele pedacinho e colei ele ali, de forma que eu pudesse terminar o cabo de aço aqui também. Então ele passa por cima, dá a volta aqui e morre aqui. Por que isso? Porque com as roldanas a gente consegue diminuir a pressão exercida, né? Então, ou seja, a cada roldana você diminui o esforço pela metade. Então, a gente dividiu o esforço aqui da manete em 3, de formas que agora, ao acionar a manete, ó, né, o conjunto todo faz um movimento e o pino é empurrado para dentro, né? Lembrando que a manete, como ela vai fazer um movimento maior, essas 3 roldanas também vai diminuir o percurso do cabo de aço, né? Porque cada vez que o cabo de aço passa numa roldana, ele diminui o percurso que ele faz. Ou seja, o movimento todo da manete só consegue empurrar esse tanto aqui do pino. Mas é o suficiente. Se você observar aqui, ó, vou colocar aqui, deixei até estampado para ver. Vou deixar aqui focar, ó. Ó. Já é o suficiente para embrear. Isso. Ó. E é o que precisa então para embrear. Então esse conjunto todo, ele foi feito de forma na tentativa e erro, né? Como eu disse, eu nunca vi em algum vídeo do YouTube alguma coisa parecida, pode ser que exista, mas o fato é que só o tempo dirá quanto tempo ele vai durar. Mas de qualquer forma eu acredito que ele vai durar bem mais do que aquele braço original que vem, porque realmente no meu caso não durou muito, né? E aqui por mais que a gente possa ter que trocar roldana, né, durante um determinado tempo, o custo e o benefício é bem maior, né? Então essa aí é a embreagem que a gente tem caseira, né, feita dessa forma aí, mas que realmente está funcionando, né? Comigo aqui está funcionando. Ó, se você aqui, ó, tá embreado, vou soltar a embreagem, travou, embreei, ó, normal, vou soltar, travou. Então tá funcionando e eu acredito que dessa forma aqui será bem mais durável.